Olá, meu amigo. Eu sou o Dr. André Chiga, sou médico, eu sou cardiologista e você está aqui no nosso programa Saúde com o Brasil. É uma oportunidade de levar para você alguns conteúdos totalmente desmistificados. Vamos simplificar a saúde. Eu quero deixar bem claro que é óbvio que esses nossos programas, eles não pretendem substituir as indicações e as sugestões do seu médico. Simplesmente eu estou aqui para te orientar. É um programa totalmente instrutivo e eu espero que possa ajudar você e a sua família. O nosso assunto de hoje é algo que realmente lota os nossos consultórios e os pronto-atendimentos e pronto-socorros. Eu quero falar com você hoje sobre as alergias. E afinal, você já teve alguma vez uma alergia? Você sabe o porquê que isso acontece? Imagina esse braço aí dessa pessoa, como deve estar doendo, coçando, inchado. É isso aí. Na verdade, o que é alergia? Você sabe? Você imagina que o seu corpo entra em contato com alguma substância e essa substância acaba causando uma resposta do seu próprio corpo muito exagerada. É o nosso próprio organismo, são as nossas células de defesa que olham para essa substância e elas imaginam, puxa vida, estamos sendo invadidos aqui. E aí, esses alérgenos, que são essas substâncias que causam o processo alérgico, eles fazem com que o corpo tenha uma reação exagerada. E geralmente a liberação que ocorre é de uma substância chamada histamina, que causa um processo alérgico ali para tentar, no final da história, diminuir a agressão desse agente externo, que a gente chama aqui de alergenos. E afinal, o que pode dar alergia? Muitas questões, mas os sintomas você já conhece. Você entra em contato com um produto que te dá alergia, o seu olho pode ficar vermelho, você pode ficar com uma coceira no local, pode começar a espirrar, pode dar tosse, seu nariz pode imediatamente entupir, o olho fica vermelho, algumas lesões na pele que ficam vermelhas e grosseiras e coçam. E o pior de todos, e que se isso acontecer, você precisa correr para o pronto-socorro, é se você começar a ter inchaço no rosto, que vai inchando o pescoço, pode dar um edema, um inchaço na epiglote e na glote. E, portanto, você começa a ter dificuldade para respirar, que pode evoluir para o que a gente chama de choque anafilático, que seria, na verdade, o pior cenário de uma alergia. Então, nós estamos falando de um assunto bem importante. Agora, você pode me perguntar, mas o que causa alergia? Várias coisas. Tem gente que tem alergia de se encostar em superfícies frias. Tem gente que tem alergia a joias que não sejam de ouro. Outros já têm alergia, inclusive, do ouro. Você pode ter alergia ao ar, geralmente relacionado à poeira, a mofo ou ao próprio pólen, aquelas substâncias das flores. Por isso que a gente chama de alergias sazonais. Você pode ter alergia de algum alimento. E é verdade que você pode comer camarão a vida inteira e em um determinado momento você passar a ser alérgico ao camarão? É verdade. Eu brinco até, falo que é uma injustiça, né? Porque eu adoro camarão. Tem gente que passa a ser alérgico depois de 10, 20, 30 anos que come a mesma comida. Não tem problema com isso. Tem gente que comeu chocolate a vida inteira e depois dos 40, 50 anos passa a ser alérgico ao chocolate. Muitas vezes você tomou leite a sua infância inteira e aos 30, 40 anos você passa a ter intolerância ao leite. Então, tudo isso pode causar alergias alimentares. A minha dica aqui para você é, preste bastante atenção. A hora que começaram aqueles sintomas que nós falamos da alergia, você precisa tentar identificar a causa. Óbvio que se você foi picado por um inseto e no mesmo momento em volta fica uma bola vermelha dura, coçando e doendo, você já sabe o que é que aconteceu. Nesses casos,
Eu pus aí uma abelha para você ver, mas pode ser qualquer tipo de inseto, aranha, formiga, marimbondo. A coisa que eu te falo para fazer, primeiro de tudo, é colocar gelo em cima. Porque se eu falei que a reação inflamatória ela leva substâncias antihistamínicas para o local, ela causa dor, edema, calor e rubor, quer dizer, fica vermelho. Isso tudo está relacionado com a dilatação da circulação. Portanto, se você põe gelo em cima de uma picada ou de uma alergia, qualquer que seja a causa, você tende a diminuir o processo alérgico. E muitas vezes você passa a fazer alergia a algum medicamento. Por isso que é muito importante você ficar atento. Começou a ficar com vermelho na pele, com coceira, você pense, o que eu comi? O que eu passei de perfume ou de detergente, lavei a louça com um detergente com algum corante? Eu fui picado? Eu comi alguma coisa que é diferente do meu dia a dia? Ou eu comecei algum novo remédio? É muito comum anti-inflamatório, antibiótico. Às vezes, algumas pessoas fazem alergia ao próprio antialérgico. Exato. Olha que coisa curiosa, né? Muito bem. Se você acha que esses assuntos são interessantes para você, espera um pouquinho aí que logo após o comercial a gente volta a falar sobre o que fazer com as alergias. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Muito bem, estamos de volta. Eu sou o Dr. André Chiga e no primeiro bloco nós falamos o que é o processo alérgico, que é uma reação exagerada do seu próprio organismo a algum agente. Nós falamos dos principais sintomas da alergia: coceira, espirro, edema, coceira, dor, inchaço, olho vermelho. E aí dissemos as coisas que mais causam alergia: poeira, pó, fungo, alguns alimentos, insetos, pela picada do inseto. Alguns medicamentos, a folha de algumas plantas, por exemplo, como a folha da acerola, causa muita alergia. Mas o mais importante é como é que você faz o diagnóstico. Então, a primeira coisa, a hora que você suspeita que você está fazendo alguma alergia, você precisa identificar por que será e o que é de novo na minha vida. É o perfume? É o detergente? É a pasta de dente? É algum alimento que eu estou comendo? É algum suco artificial que eu estou tomando? Ou algum remédio? E assim por diante. Mas o grande diagnóstico mesmo para saber do que é que você é alérgico, você precisa procurar um especialista. Geralmente um dermatologista ou um clínico geral que seja especialista em alergia, porque existem vários testes que eles vão fazer na própria pele para saber se você é alérgico
ou não a determinadas coisas, tá certo? Então é importante você descobrir a causa. Agora, como é que faz para tratar? Então vamos lá. O tratamento da alergia, ele depende primeiramente do grau e da intensidade da alergia. Obviamente, o tratamento mais simples é com anti-histamínicos, que são os antialérgicos. Existem vários tipos. Outros remédios que a gente acaba usando para tratar a alergia são os corticoides. E naqueles casos que nós já falamos no primeiro bloco, de dar falta de ar por edema de glote, tem que correr para o pronto-socorro para tomar uma injeçãozinha de adrenalina, que é epinefrina. Bom, como é que a gente resume essa nossa história de hoje? Que a alergia é uma resposta exagerada do seu próprio corpo, as suas células inflamatórias acabam exagerando na resposta. E se você tem alguma alergia dessa, você precisa anotar o nome daquilo que te causa alergia. Então, por exemplo, se você tem alergia à dipirona, que é um remédio para febre e para dor, anota esse nome. E aí você evita tomar, você busca outras alternativas. Então, cada vez que você descobrir alguma alergia, qual é a minha sugestão? Anota isso para que você nunca mais use de novo. Os antibióticos, você tomou uma vez benzetacil, você vai dizer para o seu médico, olha, eu não posso tomar benzetacil, e ele vai evitar. Tem pessoas que têm alergias a alguns remédios de pressão porque dão tosse, você anota o nome. Sempre que você for internado, ou se você for fazer um procedimento cirúrgico, o seu médico, o anestesista e o cirurgião vão perguntar, você tem alergia de alguma coisa? E você vai dizer. Quem tem alergia a camarão, por exemplo, às vezes tem alergia também ao iodo. A gente chama de alergia cruzada. E aí, de repente, você precisa fazer aí um exame com contraste. É importante que você avise, olha, eu sou alérgico, porque se o exame for realmente muito importante, eles vão te dar um antialérgico ou um corticoide alguns dias antes. Tudo isso para prevenir que você faça alergia. Bom, o meu médico me deu um remédio que me deu alergia. Foi um erro do médico? É culpa do médico? Eu quero te dizer que normalmente não. Pode ser que você tenha tomado um remédio a vida inteira e ele nunca te deu alergia. Ou um remédio novo que o seu médico decida. Ele só vai saber se dá alergia ou não se alguma vez você teve alergia. Portanto, a minha sugestão é que você fique muito atento e que você anote tudo que te causa alergia. A prevenção é sempre o melhor tratamento. Tudo que está vermelho, inchado e dolorido, você pode pôr água fria e gelo, tá certo? Para você prevenir. Qual é a minha grande sugestão? Aquelas coisas que você já sabe que te dão alergia, você vai evitar. A dica prática de hoje: tome muito cuidado com tudo que tenha corante, principalmente os corantes amarelos, mas também os corantes vermelhos. Então, camarão, fandangos, esses salgadinhos que vêm totalmente artificial, alguns detergentes coloridos, perfumes, remédios ou cápsulas que são coloridos. Tudo isso tem uma chance maior de você fazer alergia. Limpe muito bem a casa. Se você é alérgico, evite tapetes e cortinas. Em vez de varrer a casa, passar pano úmido. Quanto menos carpete, quanto menos cortina, melhor. Manter a sua casa arejada. Isso tudo vai ajudar você a ter menos alergia. E a dica final: se você já sabe que é alérgico, principalmente com alergias fortes, a camarão ou frutos do mar, se você for a um restaurante que sirva peixe, às vezes vale a pena você ter o antialérgico na sua bolsa, para não ser pego de surpresa. Então, eu espero que esses conteúdos possam te ajudar, possam até, às vezes, salvar alguém aí da sua família. E se esses conteúdos forem importantes para você, vai lá no meu canal do YouTube, Dr. André Chiga, e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, nos veremos no próximo programa.